E aí, meus fãs de futebol europeu, vamos hoje fazer uma previsão da temporada 25-26. Vamos começar com uma tier list da Champions League, porque eu até achei que é necessário fazer uma tier list de tantos times que tem pra falar. São muitos times fortes ou importantes do futebol europeu. E depois vamos fazer um resumo aqui do que eu espero das ligas europeias. Tô falando das top 5 ligas, né? Não vou falar das alternativas aqui. E eu só queria avisar que eu tô fazendo esse vídeo agora e não fiz antes, porque eu queria esperar a janela de transferências acabar. Porque eu acho que não dá pra você prever o que vai acontecer, apesar de que é muito difícil mesmo agora, só que eu acho que não dá pra você fazer nenhuma previsão antes de saber como vai terminar os times, quem são os jogadores. Obviamente, tem a janela de janeiro ainda, algumas coisas aqui que eu vou falar podem mudar com a janela de janeiro, podem ocorrer lesões, isso pode acontecer e mudar, tô falando aqui. Mas eu achei que era importante esperar os times terminarem de serem formados, porque senão não dá pra você provar, não dá pra você prever nada, né? Vai que do nada a Arábia Saudita contrata o Yamal por 400 milhões de euros. O Barcelona perde metade da força, então assim, eu quis esperar a janela acabar e é por isso que eu tô gravando o vídeo só agora. Então, pra gente começar, vamos falar da Champions League. Vou fazer uma pequena tier list aqui pra vocês entenderem. As categorias são os favoritaços, os favoritos, os times que dá pra tentar ganhar, dá pra tentar fazer alguma brincadeira ali, e alguns times aqui que eu tô separando que eu acho que o teto máximo é as quartas. Obviamente, na Champions, depende muito, é mata-mata, né? Pode acontecer alguma zebra, mas também depende muito do chaveamento, né? Às vezes eu falo assim, o time tá no máximo nas quartas. Daí caem dois times, que eu falei que o máximo é quartas, nas quartas de finais. Então, um deles vai pra semi. Então, isso não dá pra prever, mas dá pra gente ter uma noção de quem, mais ou menos, são os favoritos. Começando pelo Arsenal, eu vou colocar eles na categoria de favoritos. E não favoritaços. Por quê? Eu acho que o elenco do Arsenal, o time do Arsenal, é um dos melhores do mundo e tem condições de ganhar Champions. Mas, primeiro, temos que ver como vai ser esse encaixe do Arteta, porque ele tá fazendo algumas alterações no estilo de jogo do time. Por exemplo, trazendo o Gyökeres, que agora o time tem uma referência no ataque, enquanto antes tinha um atacante mais móvel. Então tem que ver como isso vai se desenhar. E também porque eu acho que a preferência do Arsenal nessa temporada vai ser a Premier League. Então, vamos dizer que se o Arsenal chegar na reta final de temporada sem chance de título na Premier League, talvez foque na Champions e se torne um favoritaço, porque o Arsenal é muito forte. Mas se chegar na reta final disputando Champions League e Premier League, eu acho que a preferência deles vai ser a Premier League. Então, a chance deles tropeçarem na Champions e perderem é maior. Por isso que é na categoria de favoritos. Já o Atlético, eu não boto muita fé, eu acho que é máximo quartas. O Atlético de Madrid fez algumas boas contratações, como o Baena, o Almada, mas eu acho que falta aquele algo a mais. Falta, eu acho que pontas. O Atlético contratou muito meia, criativo, mas não contratou ponta, quebrador de linha. Obviamente, é o time do Simeone. Eu acho que tem um bom elenco. Então, assim, dá pra, não sei, pegar algum time mais forte nas quartas, nas oitavas e acabar passando. A gente sabe como jogar com o Simeone em mata-mata, é complicado. Mas eu não boto muita fé no Atlético, não. Já o Barcelona, a gente vai ver que as coisas das ligas é um pouco parecida com aqui. Mas no caso do Barcelona, é um dos favoritaços. Por quê? A última temporada do Barcelona foi absurda. Eu juro que, na minha opinião, Barcelona e PSG estavam no mesmo patamar. Obviamente, o PSG ganhou a Champions, então todo mundo vai colocar no pedestal acima. Mas em nível de jogo, mesma coisa. Só que a minha pergunta, Barcelona vai conseguir manter aquele nível? Eu acho que, por exemplo, o Yamal deve melhorar nessa temporada, é a projeção. Mas o Barcelona, na última temporada, quase não teve lesões, pelo menos dos principais jogadores, como Rafinha, Yamal, Pedri. E também a última temporada, o Barcelona foi incrível, assim. Hoje, muitos times estão tendo problemas com o calendário. E o Barcelona, mesmo com o calendário ferrado, jogando 3 competições, os caras estavam se matando dentro de campo. Muitas vezes o time já cansado, porque tava. É o clássico, um jogo, a final de Copa do Rei, daí joga nas quartas, daí depois já tem semifinal de Champions, aí depois tem La Liga, ponta a ponta com o Real Madrid. E mesmo assim os caras conseguiram se manter jogando 2 vezes por semana jogo decisivo. Mas eu não sei se eles vão ter esse mesmo fôlego nessa temporada. Então o Barcelona é um time que eu tenho uma dúvida se vai manter o mesmo nível da última temporada.
E eles perderam o Inigo Martinez, né? Que era o principal zagueiro dessa linha alta do Flick, o cara que melhor entendia como esse sistema funcionava. Então eu tenho dúvidas se o Barcelona vai manter o mesmo nível da última temporada. Mas jogou muito temporada passada e se manter aquele nível é favoritaço. Como é uma projeção aqui, se o Barcelona mantiver o nível da última temporada, é um dos favoritos. Jogou, na minha opinião, no mesmo nível do PSG. Assim, a única diferença do PSG pro Barcelona é que o PSG tinha o Donnarumma que salvou tudo. Porque o Barcelona é um dos favoritaços, mas vamos ver, né, se vai manter o nível ou não. Agora o Bayern de Munique. Eu vou colocar na categoria dos favoritos. Por quê? Eu acho que o time titular do Bayern, eu adoro o Company, tudo isso, eu acho que é time pra ser campeão. Eu ia botar nos favoritaços. Mas o Bayern tem um problema, que é a profundidade de elenco. Pode ser que corrija isso em janeiro, mas se o Bayern tiver algumas lesões, o que pode acontecer, ou precisar de um elemento surpresa do banco pra fazer a diferença, eu não sei se vai ter. Pra mim falta profundidade de elenco e provavelmente em algum momento vai dar ruim pro Bayern. Isso em alguma competição. Mas assim, o time inicial do Bayern é pra colocar nos favoritaços. Muito forte. Já o Dortmund, eu até acho que tem um time pra tentar chegar nas quartas e tentar fazer uma graça, mas não pra disputar título, obviamente. Mas eu acho que é time pra chegar no máximo nas quartas. Tem um bom elenco, tem bons jogadores. O Guirassy, por exemplo, podia estar em time maior. Um dos melhores centroavantes do mundo. Mas Dortmund não é um time consistente. Algumas posições ainda acho que falta alguma coisa. Então, máximo quartas e é isso. O Chelsea agora, eu vou colocar no dá pra tentar. O Chelsea ganhou o Super Mundial, então muitas pessoas vão hypar acima do tom. Mas a verdade é que o Chelsea pegou muitos times mais fracos e só pegou o PSG na final e acabou fazendo a melhor partida. Mas foi uma partida muito acima da média do Chelsea. É um time muito talentoso, mas muito jovem. Um time que não jogou Champions League ainda. Então, assim, sabendo que ganhou do PSG naquela final de 3-0 dando show, eu vou falar que dá pra tentar. Mas eu não acho que o Chelsea vai ganhar Champions esse ano. Eu acho que é um time que é pra ganhar experiência nessa temporada, pra nas próximas. Talvez na temporada que vem ou daqui a 2 anos. Ser um time pra disputar o título de fato. Mas depois da final contra o PSG eu não duvido de nada. Só que eu não acho que chega como favorito. Eu acho que é time pra quartas, no máximo semifinal, Chelsea. Agora Inter de Milão. Eu vou colocar no dá pra tentar. Por quê? Perdeu o Inzaghi. E perdeu o treinador, trocou agora, novo trabalho. Vai continuar com aquele sistema de 3 zagueiros, não vai mudar muita coisa. Mas eu acho que o Inter de Milão sofreu muito na última temporada. Foi uma temporada muito desgastante. Eu não sei como vai estar o mental desses caras. Muitos jogadores que se machucaram na última temporada. Então, eu quero ver se vai conseguir encaixar. Se encaixar, tem um ótimo time e dá pra disputar o título. Por isso que dá pra tentar. Mas como trocou técnico, tudo isso, eu não acho que chega como favorito. Mas é um time que dá pra esperar boas coisas se o trabalho for desenvolvendo. Já a Juventus, máximo quartas. A Juventus até tem um bom elenco. Nada demais, mas é um bom elenco. Só que eu não confio muito no Tudor. Eu não acho também que é um elenco masterclass. Eu acho que é um elenco que dá pra fazer uma graça na Champions, dá pra fazer uma graça na Série A. Tipo, de G4 de Série A com certeza é. Mas eu não acho que seja nada absurdo e eu não confio no Tudor, que é o técnico deles nesse momento. Já o Liverpool, pra mim, é o favoritaço é o favorito dos favoritos. O Liverpool, eu acho que vai querer disputar Premier League e Champions. Não sei se vai conseguir os dois, porque é muito difícil, o calendário é pegado. Mas foi um dos melhores times da temporada passada, junto com Barcelona e PSG. Liverpool tava no top 3 da última temporada e se reforçou como nunca. Foi uma das melhores janelas de transferências da história. Eu não digo que foi a melhor, porque o Guerri acabou dando errado no final. Mas contratou Florian Wirtz, contratou Isaac. Já tava com um time muito bom. Eu acho que vai ter um tempo de adaptação até o Liverpool realmente se firmar. Mas se esse time engrenar nessa temporada, eu acho que é o favorito da Champions. O Liverpool tá muito forte e ganhou a Premier League na última temporada. Então, eu não acho que vai ter o problema que o Arsenal tem de escolher a Premier League ao invés da Champions. Na verdade, eu acho que o Liverpool, se precisasse, talvez priorizasse a Champions. Então, pra mim, são os favoritos dos favoritos. Melhor janela, uma das melhores janelas que eu já vi na minha vida. E tem tudo pra dar certo. E já era um time muito forte. É o City. Vou colocar nos favoritos.
Por quê? O City tá passando por uma reformulação. A verdade é que eu já tô achando que talvez esteja chegando no fim de ciclo do Guardiola. Tô nessa dúvida, mas eu acho que já é mais pra fim de ciclo. Mas, cara, é o City do Guardiola, você não pode duvidar. É um time que tá numa reformulação. Eu acho que esse começo de temporada vai ser mais lento do City. Só que assim, a temporada começa a ser decidida em fevereiro, quando começa o mata-mata. Se o City engrenar a partir de lá, a gente sabe o que é o City. A gente sabe que o City, quando engrena, é um time quase imparável. Então, é um dos favoritos, com certeza. A gente tá falando do Guardiola. Se tem algum técnico que pode fazer esse time engrenar de novo, como já fez muitas vezes, é ele. Então, é um dos favoritos, não tem como. Mas, nesse momento, ainda é uma dúvida ali. Tá numa reformulação, não tá no melhor momento atualmente. Mas, cara, City, Guardiola, boas contratações. O City contratou bem. Então, não dá pra duvidar de nada. E é um dos favoritos. Já o Napoli. Cara, eu acho que é até um time que dá pra tentar chegar numa semifinal, porque é Antônio Conte, um time mais pragmático. Mesma coisa do Simeone ali. Dá pra tentar fazer um time mais defensivo, achar um golzinho ali e classificar. Mas não acho que seja um time espetacular. É o atual campeão italiano, então acho que dá pra chegar numas quartas. Mas eu acho que esse é o teto deles. Talvez numa semifinal, se conseguir pegar um time mais fraco, ou pegar um time forte, montar uma retranca ali, fazer o gol, mas não acho que seja um super time ofensivamente, padrão ofensivo, nada disso. No máximo quartas. Já o Newcastle, também acho que é máximo quartas. É um time muito forte, ainda mais em mata-mata. É um time muito chato de se jogar contra, por causa desse jogo intenso deles, muito físico. Mas eu não acho que tenha potencial pra disputar título, nada disso. Eu acho que é um time que, pô, se chegar numas oitavas, umas quartas já tá bom. Até porque o Newcastle é um time muito físico. Se a gente for ver as últimas Premier Leagues que eles foram bem, foram quando não tinha competição europeia, porque você jogava, não tinha jogo no meio de semana, era semana a semana, então você consegue manter o nível de intensidade o mais alto possível. Mas agora, jogando sábado, quarta, domingo, quarta, assim, a chance deles conseguirem manter ainda mais uma reta final de temporada, essa intensidade, esse nível absurdo que eles conseguem manter com tão descansados é muito pequena. Então, máximo quartas eu acho que é o teto deles. Se não cair antes. Mas eu acho que pelo menos nos playoffs eles chegam, né? Já o PSG também é os favoritaços. Eu não acho que o PSG vai ser campeão por um motivo. Primeiro, que é muito difícil ser campeão duas vezes seguidas. Na temporada passada, você via o PSG. Cara, os caras jogaram no ódio, assim. Os caras queriam ser campeões e queriam. Era o primeiro título deles. Então a gente viu, cara, uma força de vontade extraordinária do PSG pra ser campeão. Então é muito difícil ser campeão duas vezes da Champions. E na última temporada, o PSG tinha problemas defensivos. A gente viu um Donnarumma que salvou o PSG 50 vezes na Champions. O PSG jogou muita bola, não tô dizendo que não. O PSG foi um dos melhores times do mundo. Time absurdo. Mas tinha problemas defensivos e quem salvou foi o Donnarumma, quando precisou. Então, eu acho que, por conta disso, se o Chevalier não salvar essas coisas, eu acho que não vai ganhar a segunda vez. Mas o nível que o PSG jogou foi tão alto na última temporada que eles continuaram mantendo o time. É um time jovem, a tendência é alguns jogadores melhorarem, como Desiré Doué, Barcola. Então, com certeza, é um dos favoritaços. Eu acho que, assim, esses três aqui são os favoritaços, até porque foram os melhores três da última temporada. Temporada passada, os três melhores times do mundo foram Liverpool, Barcelona e PSG. Então, nessa temporada, como tá começando agora, os favoritos continuam sendo eles, porque foram os melhores da última temporada. E assim, se jogar o mesmo nível que jogou quando foi campeão, dá pra ganhar de novo. Mas é muito difícil, né? Ganhar 2 anos seguidos é pegada. Mas não duvida, né? Não duvido nada. Ganhou uma vez, dá pra ganhar de novo. Já o Real Madrid, eu coloco nos favoritos. Cara, o Real Madrid sempre vai ser um dos favoritos. Mas eu acho que precisa melhorar. É um começo de trabalho do Xabi Alonso agora. Eu acho que falta alguns reforços. Por exemplo, eu acho que o Real Madrid ainda precisa de mais um zagueiro, porque o Rudiger jogou a reta final da temporada passada machucado. Agora parece que tá saudável, mas já tá um pouco mais velho o Rudiger. Militão, Alaba, os outros zagueiros. Vem de lesões complicadas de joelho e você não sabe como vai voltar. Então achei que faltou um zagueiro pro Real Madrid. E também achei que falta aquele volante distribuidor, perfil Toni Kroos.
Porque o Real Madrid, nesse começo de temporada, não teve nenhum desafio grande até agora. Mas a temporada passada, nos grandes problemas do Real Madrid, era jogar contra times que pressionam bem, como Barcelona, PSG. A gente viu os bailes que foram. E por que precisava de. Por que tava com esse problema? Porque não tinha aquele jogador distribuidor que segura a bola, dá aquele toque de qualidade, sai de pressão. O Real Madrid não tinha esse jogador. E continua não tendo. Talvez o Xabi Alonso consiga achar algum jeito de minimizar isso. E o Real Madrid tem jogadores de excelente qualidade. Tô falando que não tem esse perfil de jogador. Talvez seja o Arda Güler. Só que ele, para jogar de volante, precisa de uma adaptação muito grande, que já tá acontecendo, mas que é um risco. Só que assim, cara, se o Vinícius Júnior, Rodrigo, né, são dois jogadores que caíram muito, muito na última temporada. Mas se eles voltarem a jogar no mais alto nível, Mbappé performar como ele sempre faz, e o Real Madrid encaixar, cara, é um dos melhores times do mundo. O elenco do Real Madrid é excelente. Eu ainda acho que falta um jogador a mais na zaga, um perfil de meio campista diferente. Eu ainda acho que falta algumas coisas. Mas a qualidade do Real Madrid é tão grande que não dá pra duvidar de nada. Então, assim, é um dos favoritos, mas não chega a ser favoritaços porque tem alguns problemas. Já Tottenham é um bom time. Eu acho que vai ser um time chatinho de enfrentar. Ainda mais em mata-mata, mas também não é favoritos. Assim, eu acho que quartas de finais é um. Tá bom pro Tottenham. Eu acho que é time pra isso mesmo e tá bom. E o Benfica é a mesma coisa. Eu acho que é o melhor time de Portugal atualmente. O Sporting foi enfraquecido, o Porto melhorou um pouco, mas acho que o favorito hoje, até da Liga Portugal, é o Benfica. Mas não acho que seja muito mais que quartas de finais. Eu acho que se pegar um desafio mais fácil nas oitavas, talvez chegue nas quartas, mas eu acho que é o teto máximo. Então, vocês podem ver a tier list, ficou basicamente isso. Acho que eu expliquei bem, deixei até bem detalhado. E agora vamos falar das ligas. Aqui nas ligas, é um pouco diferente, né? Eu já quero dizer uma coisa, assim. Eu não vou comentar das Copas Nacionais, por quê? Porque nas Copas Nacionais são os mesmos favoritos das ligas. Quem é favorito na Liga Nacional é favorito pra Copa, obviamente. Só que nas Copas Nacionais tem uma coisa diferente. Por quê? Porque o campeonato, a temporada é longa, tem muitos jogos. Em algum momento, talvez os times precisem escolher qual campeonato focar. E normalmente eles preferem focar na Liga do que na Copa, né? Então, vamos dizer aqui, eu já vou dizer, o Liverpool é meu favorito pra Premier League, o Liverpool. Mas se o Liverpool precisar escolher entre Copa da Inglaterra ou Premier League pra focar, vai escolher a Premier League. Então a Copa Nacional, os favoritos são os mesmos, mas a chance de ter zebras é maior porque os times muitas vezes poupam nas Copas Nacionais. Mas os favoritos são os mesmos, obviamente. Então, o que eu espero aqui na Premier League? Eu acho, nesse momento, os meus favoritos são Liverpool e Arsenal para o título. E o City correndo por fora. Nesse momento eu acho o Liverpool o melhor time, acabou de vencer o Arsenal, mas foi uma vitória que era pra ter sido um empate, né? Foi um chute do Szoboszlai absurdo que desencadeou a vitória do Liverpool, mas um jogo muito equilibrado. Eu acho que o Liverpool tem um time que me agrada mais. Eu acho que eles são os favoritos, se reforçaram muito bem. Ganharam o Isaac ainda, nem vimos, né, como vai ser. Mas o Isaac é um dos melhores centravantes da Premier League. Só que eu coloco o Arsenal junto porque, apesar de eu achar que o Arsenal é um time um pouco mais engessado do que era antigamente, não que seja um time muito engessado, mas eu achei que o Arsenal preferiu muito o peso físico, né, no jogo. Cara, é um time embaçadíssimo. O Arsenal é um time que praticamente não perde. Eles têm uma linha de defesa com 4 defensores muito bons. E até defensores que sabem jogar com a bola no pé. Tem uma trinca de volantes muito forte, ainda mais com Zubimendi e Rice. Só que o Arsenal, pra mim, precisa o quê? Eu preciso que ou o Eze vire um bom ponta esquerda, ou que o Martinelli volte a jogar bem e o Odegaard volte. Eu acho que o Odegaard também é um jogador que decaiu muito. Até por isso que o Arsenal tá mais engessado, porque o Odegaard, como jogador, piorou. Mas assim, o Arsenal é um time embaçadíssimo. É um time que, se precisar ganhar de 1-0, tem total capacidade de fazer isso. É um time que tem capacidade de ser resultadista, o que pra pontos corridos é muito importante. E também um time que, se alguns jogadores voltarem a jogar o que já jogaram no passado, como Martinelli e Odegaard, é um time que pode sair atropelando todo mundo. E eu acho
nesse momento, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Arsenal vai ser campeão da Premier League. Eles já estão batendo na trave faz muito tempo. E é o que eu disse. Eu acho que se o Arsenal precisar escolher alguma competição pra focar, vai ser a Premier League. Enquanto eu acho que o Liverpool prefere focar na Champions. Então, eu acho que o Arsenal é o time que eu apostaria pra ser campeão, apesar de achar o Liverpool melhor nesse momento. É um pouco engraçado, mas acho que o Arsenal tá tanto tempo na fila, quer tanto esse título da Premier League, que eles vão dar um jeito de ganhar de qualquer jeito. Mas Liverpool e Arsenal são meus favoritos. O City, eu acho que é o terceiro colocado pra mim nesse momento, mas que pode ser campeão. Porque a gente sabe como é o City. Começou meio mal agora, tá passando por uma reformulação, o time tá meio estranho. Já tô achando que é um final de ciclo do Guardiola. Mas a gente sabe que quando o City do Guardiola engrena, é papo de 18 vitórias em 19 jogos. A gente sabe como que é. Então, assim, se o City começar a engrenar em novembro, a gente pode ver um City fazendo 20 vitórias em 25 jogos. Assim, é absurdo. Então não dá pra duvidar do City. Pra mim, pra fechar o G4, eu acho que vai ser o Chelsea. O Chelsea eu não acho que esteja pronto ainda pra ser campeão da Premier League. Não vou duvidar do Chelsea, quando duvidei da última vez, foram campeões mundiais. Mas eu acho que é o time pra fechar o G4, são esses quatro: Liverpool, Chelsea, Arsenal e City. Agora, depois disso, eu espero uma melhora do United. Eu já tô meio desconfiado que começou mal, mas eu sei que se o Ruben Amorim arrumar o time, é um time chato pra brigar por G6, Tottenham também. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a disputa do título tá primeiro por Liverpool e Arsenal, e o Chelsea e o City correndo por fora. Mas eu acho que Arsenal e Liverpool são quem vai brigar por esse título mesmo. Já La Liga, eu acho que é mais fácil, né? Porque eu acho que a briga vai ser entre Barcelona e Real Madrid. Temos que ver, né, esse Barcelona se vai continuar jogando o que jogou na última temporada. Se fizer isso, pra mim é o favorito. E ver o desenvolvimento do Real Madrid. Até agora foram 3 vitórias, mas só contra time muito fraco. Então não dá pra ter uma noção se o quão bem tá nesse momento ou não. Eu quero ver como vai ser esse desenvolvimento do trabalho do Xabi Alonso. Mas são os dois favoritos, Barcelona e Real Madrid. E eu acho que o Atlético de Madrid, como sempre, vai ficar em terceiro. E daí, pra terminar o G4, vai ter Atlético Bilbao, Vila Real. Alguns times vão brigar pelo G4, mas é isso. Barcelona e Real brigam pelo título. E o Atlético vai ficar com o terceiro lugar. Eu até acho que o Atlético poderia ser um time resultadista e que brigaria pelo título em pontos corridos. Porque pontos corridos ganha quem tropeça menos, né? Só que eu achei que faltou pro Atlético contratar um ponta. Eu acho que o Atlético vai. Quando precisar jogar contra bloco baixo, não vai ter aquela. Vai ter playmaker, mas não vai ter quebrador de linha. Então eu acho que o Atlético vacilou um pouco no planejamento da equipe e não vai conseguir brigar pelo título. Então eu acho que vai ficar em terceiro mesmo. Já a Série A italiana, nesse momento eu coloco a Inter de Milão e o Napoli como os favoritos. Mesma coisa da última temporada. Vamos ver o Napoli como vai ser agora com Champions League, né? Porque o Napoli foi campeão jogando apenas a Série A. Então a questão do calendário para eles foi muito facilitada. Agora eles vão ter mais dificuldade. E a Inter tá passando por esse momento de reformulação. Então eu quero ver como vai ser isso pra Inter. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tô curioso pra ver a Inter de Milão. Então, mas eu acho que são os dois favoritos. A Inter, eu acho que a Inter, assim, não tenho dúvidas que é o melhor elenco, questão de qualidade dos jogadores. Mas eu não sei muito o que esperar da Inter nessa temporada. Como eu já disse, temporada passada foi muito desgastante, muito, mas muito desgastante pra Inter. Eu acho que se tem um time que acabou desgastado, destruído, foi a Inter. Mas eu acho que são os dois favoritos. E pra brigar pelo G4, eu vou com a Roma, do Gasperini. Gasperini é um técnico que eu gosto muito. E a Roma tem um elenco decente, tem um elenco bom. A Juventus também tem um bom elenco. Já disse que eu não acho os mega, hiper... Meu Deus, a Juventus do auge, não é. Eu acho que a Juventus deu uma caída, mas continua tendo um bom elenco. Mas o que eu não gosto da Juventus é o Tudor, né? Que é o técnico deles, eu acho bem limitado. Só que, pra jogar contra os times fracos da Itália, ele ganha. O elenco da Juventus é melhor. E ele ganha dos times fracos. E nos pontos corridos, o que importa é você não tropeçar contra os times ruins. Só acho que não é um. Eu só não acho que a Juventus briga pelo título, porque eu não acho que nos momentos decisivos
o Tudor vai tirar algo a mais desse time. Então acho que pra G4 e talvez o Milan. O Milan teve uma boa reformulação, fez algumas boas contratações, eu acho que dá pra brigar por um G4 ali. Já na Bundesliga, cara, o Bayern é muito favorito. Eu acho que aqui junto com a Ligue 1, que eu já vou falar daqui a pouco, é onde eu cravo um título. Eu vou ficar muito, mas muito surpreso se o Bayern não for campeão. Assim, pra mim vai ser uma zebra absurda. A não ser que do nada, não sei, um Frankfurt, o Dortmund resolvam virar o Bayern Leverkusen 2024 e façam 90 pontos. Do nada, assim, começa a vencer de todo mundo. Dos times mais fracos. O Bayern vai ser campeão aqui. Daí pra G4, eu acho que vai ser Dortmund, Frankfurt e o Leverkusen. E eu acho que nesse momento, o melhor time pra ficar em segundo lugar é o Frankfurt. Até porque, cara, eles fazem bom trabalho, é um time bom ali. E eu me impressiono muito, que eu até esqueci de falar isso no vídeo que eu falei do Max Crouch pro Bayern de Munique, né? Sobre ele e o Max Eber. E o Crouch, ele tem um excelente olho pra talento. Um excelente olho pra talento, né? Ele identifica muito bem. A gente vê o Frankfurt que vendeu o Pacho, vendeu o Marmouche, vendeu o Ekitike. E mesmo... Nossa, recarregou aqui. Mas mesmo assim, vendendo vários jogadores, o Frankfurt continua tendo vários talentos e que daqui um ano talvez seja vendido para times grandes por um bom valor. Não acho que seja o suficiente para brigar pelo título. Mas fez boas contratações como o Ritso Doan, o Burkhardt, que era do mais, bons destaques da Bundesliga. E nesse momento é o que eu acho que é o favorito para ser o segundo colocado. E daí, para terceiro e quarto, eu apostaria no Dortmund e no Leverkusen, que é o que eu acho que tem os melhores elencos. Mas nenhum desses dois eu também acho que sejam times muito consistentes, né? Em questão de pontos corridos, você precisa de constância, não acho que seja o caso. E o Leverkusen é o que dá mais dúvida pra mim, porque nem começou a temporada e o Ten Hag já foi demitido, então eu não sei muito o que esperar deles, mas eu acho que é time pra G4. Mas aqui o Bayern deve ser campeão, assim. E nesse ano eu não acho que tenha muita concorrência pra título. Já na Ligue 1, aqui, pô, vai ser a maior zebra da história se o PSG não ganhar, né? Aqui é outro título que eu cravo, o PSG vai ser campeão da Ligue 1. Vai ser uma surpresa absurda se não for. Tipo, isso aqui eu nem preciso falar no vídeo, é tão óbvio que eu não sei porque eu tô falando. E daí eu acho que segundo colocado, na teoria, deveria ser o Marseille. Não começou bem a temporada, né, o Marseille. Mas é o melhor time em questão de elenco. E pra brigar por G4, talvez um Lille, um Mônaco, um Lyon. Eu não acompanho o francês tão de perto. Mas assim, PSG campeão. E na teoria, se o Olympique de Marseille, que tem um elenco melhor que os outros, fizesse o dever de casa, deveria ser o segundo colocado, né? Vai ser? Não sei, né? O Olympique começou mal a temporada, mas era pra ser isso. Daí, briga de G4 a gente vê aí, né? Tem o Lyon, o Lille, Mônaco, o Strasbourg, talvez pegue uma competição europeia. Mas aqui PSG campeão não tem nem muita graça. Eu acho que as explicações ficaram muito boas aqui, né? Já disse, não dá pra se cravar muito título. Ainda mais na Champions League, né? Olha a Champions League. Se a gente for ver, entre favoritaços e favoritos, tem 7 times, além de 2 times aqui que dá pra tentar. Então, ó, eu tô falando de 9 times que eu acho que tem chance de título na Champions. Então não dá pra você cravar um título. Até eu digo, não dá pra você obrigar algum time a ser campeão da Champions. Ou falar assim, ou é campeão ou o trabalho é ruim. Porque tem 9 times pra ser campeões. Só um vai ser. Eu até digo isso sobre o Bayern pra vocês, às vezes, que torcem pro Bayern, acompanham o canal há mais tempo. Eu falo, pra mim, a obrigação do Bayern é ganhar uma Champions a cada 10 anos. Obrigação. E daí, se ganhar 2 Champions, tá excelente. Muito bom. Ganhar mais que isso, meu Deus, melhor década da história. Então, assim, não dá pra você obrigar título na Premier League, La Liga, tem 2 times concorrendo no título, Série A. Acho só Bundesliga e Ligue 1. Mas eu acho que ficou bem explicado, pelo menos, quem são os favoritos. Tirando Bundesliga e Ligue 1, que é Bayern e PSG devem ser os campeões, o resto não dá pra cravar nada. Mas eu acho que ficou muito bem explicado pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, deixem o like, é muito importante de verdade. Compartilhem com outras pessoas que gostam desse assunto e podem comentar à vontade, sempre tendo respeito. Valeu!